Dr. Márcio Valente, do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, um empresário, tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Doutor Enéas, na eventualidade da sua vitória nas próximas eleições, eu gostaria de saber o que iria mudar na vida das empresas. Elas pagariam mais impostos, pagariam menos impostos? Como é que elas conviveriam com os encargos sociais? Elas seriam parceiras do desenvolvimento no governo Enéas ou seriam vítimas? Excelente pergunta. No nosso projeto, que está ainda no computador, ainda não está na impressora... Embora nós estejamos a um mês da eleição. Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Se o senhor me perguntar o esforço que foi feito, porque nós não temos a máquina do governo trabalhando para nós, o esforço gigantesco que foi feito, o senhor entenderia que é prazo recorde isso ir para a população um mês antes. Ainda mais porque, se o senhor me perdoe, se o senhor me perdoa, né, todo o que está escrito no livro que eu estou dizendo aqui, no nosso partido não existe a contradição tão comum no meio político de dizer-se uma coisa hoje e amanhã o oposto, na dependência de um vice-presidente que entra ou que sai. Por favor, eu não quero que os senhores me amem, mas pelo menos respeitem um trabalho sério que está sendo desenvolvido. O senhor está um mês de modo irônico. Um mês é tempo de sobra para quem não é imbecil para entender teses. Agora, se o sujeito precisa de um ano para entender uma tese, ele deve dosar urina, porque ele deve ter oligofrenia fenilpirúvica. É muito por favor, bom isso. um minutinho, eu muito bom isso. Não, agora, por favor. A pergunta do Muito senhor bom. Márcio Valente, do PNB, por Posso favor. responder, por favor. Como é que é o negócio? Senhor Márcio, eu repito se for preciso daqui a pouco. Senhor Márcio, não há contradições. Empresa é fundamental, quando se fala em economia de mercado. O Prona não é socialista, ponto. Não tem essa posição dúbia, ambígua, de se dizer, quando interessa, a favor da iniciativa privada. Quando interessa, não. O Prona é a favor da iniciativa privada, ponto. Primeira etapa, respondido. Claro, e quando eu digo isso, digo de um modo irretorquível, irrefragável. É a favor da iniciativa privada. O senhor não está falando num governo intervencionista? Como é que fala? Eu assim eu não termino a responder. Terminarei. Essencialmente, o primeiro ponto Meus do colegas seu... que aguardassem no próximo bloco. do seu eu gostaria programa, que o senhor Eu respondo a completasse- cada um de cada vez. Eu gostaria que o doutor Enéas completasse a pergunta do empresário Termino já. Márcio Valente, e a Pode gente ser. vai para o intervalo. Com Perfeito. O empresário. Para ser específico, depois a gente desenvolve, o Estado pode agir em duas coisas. Não o faz porque é fraco. Extremamente fraco. Porque os governantes têm sido pacóvios, títeres, bonecos na mão do capital. Como é que o Estado pode intervir? Pode intervir em tributação e em taxa de juros. Briguem à vontade, discutam à vontade. Mas é nossa tese, nós a defenderemos até o fim. Taxas de juros e tributação. Então, no caso específico que o senhor perguntou da empresa, a tributação que é paga hoje é algo absurdo, é algo inconsistente, algo ilógico. O Prona tem um projeto. Nós, num tempo recorde, trabalharemos com 4 impostos. 2 federais, 1 estadual, 1 municipal. E iremos até, isso já está escrito, está no computador, né? Iremos até aquela faixa do imposto só, deixando a contribuição previdenciária de lado, mais para frente. Quer dizer, nós diminuiremos bastante as alíquotas. Faremos com que o empresário possa investir, porque diminuindo taxa de juros também, ele se sente bem para investir. Hoje, qualquer indivíduo que tem bom senso e quer ter lucro, ele prefere aplicar dinheiro, é mais fácil do que investir. Então as empresas terão o direito de viver dentro de um Estado, dentro de um conjunto em que a sociedade terá prazer de trabalhar e o empresário de investir. Haverá um retorno que hoje é mínimo. Hoje o retorno do capital próprio brasileiro é menor do que o internacional. Ele aparentemente é maior quando se trabalha com... Isso vai ampliar o Estado? Vai ampliar o Estado? Só um momento, o senhor terminou. Terminei? Então nós vamos fazer